noite, estamos aqui hoje com a Vânia Rodrigues para a nossa última conversa neste ciclo que já foi iniciado há algum tempo e denominado Outros Futuros. Um ciclo que partiu da publicação que lançámos em janeiro e que decidimos alargar e alastrar para as redes sociais numa partilha deste pensamento mais coletivo e torná-lo ainda mais coletivo. Temos connosco hoje a Vânia para esta nossa última conversa. Acho que não poderíamos terminar este ciclo da melhor maneira. A Vânia, para quem não a conhece, é gestora cultural. Neste momento, e acho que não estou errada, está mesmo a terminar a sua tese de doutoramento em estudos artísticos na Universidade de Coimbra e tem trabalhado bastante, já há muito tempo, como consultora nas áreas de gestão cultural, políticas culturais, estratégias, com várias organizações nacionais, e eu lembro-me assim de algumas, mas serão com certeza mais, como a Sete Pés, durante bastante tempo, mas também com a Mala Voadora, com a Arte em Rede, e é acima de tudo alguém que pensa e que partilha o pensamento e que toca naqueles pontos que muitos de nós tentamos escapar ou fugir deles. Por isso, ainda bem que continuas a fazer este trabalho e cada vez mais intensamente, Vânia. Obrigada por estares aqui connosco. Muito obrigada pelo texto que escreveste, pela partilha que fizeste e por teres sido rebelde na proposta que tinha sido feita. Mesmo muito obrigada. A proposta era pensar sobre o futuro e tu inicias o teu texto. Como é que vamos pensar o futuro se estamos a tentar não pensar no presente? Este presente que muitas vezes até pode ser desagradável e que é desagradável e que tentamos fugir. Que melhor altura que não esta para pensar este presente e perceber como é que podemos resolver questões, problemas que existem neste presente e que se vão perpetuar no futuro se continuarmos a tentar traçar caminho sem olhar para o que temos no aqui e o agora. Era um bocado isto, não era? Um pouco, sim. Bom, acho que é simpático e verdadeiro da minha parte agradecer também o convite para escrever para o primeiro número da vossa revista. Os convites para escrever são sempre convites que me dão muito prazer e por isso agradeço com muita honestidade. É verdade que este não foi dos mais fáceis, porque o facto de o convite se projetar, ou o título pelo menos da revista se projetar no futuro, num momento como este, é uma armadilha enorme e é muito tentador, evidentemente, não é? Estamos todos a fazer isso, estamos todos a tentar espreitar para o lado de lá e tentar perceber o que vem aí, mas de facto a minha resposta começou por ser uma sabotagem dessa urgência, dessa tentação que nós temos de adivinhação. Em parte porque eu não sabia o que dizer sobre o futuro, é preciso dizê-lo, em parte por ignorância minha, não sei como será o mundo depois do vírus, aliás, nada sei sobre o vírus, não sou especialista no vírus e, portanto, em parte radicou na ignorância, mas em parte também por uma certa rejeição desta vertigem do novo, o que é que vem agora aí, a nossa tentação de estar permanentemente a identificar problemas novos como se não tivéssemos já problemas suficientes e talvez seja essa impaciência minha com alguns problemas que se vão arrastando e que nós não fomos capazes até agora de resolver, que fez com que me interessasse menos e continuo até agora menos interessada pelas coisas novas que a pandemia vai trazer, designadamente aquelas que estão neste momento a confrontar as artes performativas de forma mais evidente, não é? As questões da digitalização, do distanciamento social, dos novos modos de recepção, etc. São tudo temas interessantíssimos, mas mentiria se dissesse que são aqueles que me inquietam mais. Desculpa estar a interromper, mas quando eu o texto, eu própria senti assim, alguém a travar-me, ainda bem que sim, e é eu própria, incluí nesse
não é um erro, mas neste caminho que todos podemos trilhar, que é esta urgência do futuro, a urgência do futuro, sem olhar para o que temos aqui e agora, porque o futuro é muito mais desafiante e tem novos problemas, e é esta tentação permanente de esquecermos o imediato, porque aquele futuro, ainda que tenha problemas associados, é sempre algo de novo. Não é? Esta é a nossa permanente inquietude pelo novo. E tens uma frase logo no início do texto que me fez também a mim respirar fundo. Tu escreveste, respiremos então fundo, de forma a sentir o cheiro das coisas que já estavam podres antes da pandemia ter chegado. E eu lembro perfeitamente quando li esta frase pela primeira vez, quando eu li o texto pela primeira vez, foi mesmo assim, respirar fundo. Quer dizer, este é mesmo um exercício que era e é importante fazermos antes da pandemia ter chegado. Porque a pandemia está a ser o motivo para tudo. A causa, a responsabilidade de uma série de coisas e o motivo para. E é antes de, não é? É isso que falamos. Uhum. Sim, eu tento preocupar-me com os discursos públicos, e os discursos públicos estavam e estão, de facto, viciados no novo, e tento preocupar-me a prestar atenção aos discursos públicos, porque o dinheiro tende a segui-los, não é? E, portanto, aquilo que as organizações culturais, para delimitarmos aqui o único quintalzinho acerca do qual eu sei alguma coisa, aquilo que as organizações culturais definirem como prioritário é, a partir daquilo em que vão empenhar a maioria dos seus recursos e energia. Não falo apenas de recursos financeiros, mas energia. E é nesse sentido que, designadamente, as desigualdades do presente me parecem tão merecedoras de atenção como os problemas novos que têm o seu cariz excitante e claro, não é? Qualquer produtor, artista, programador de artes performativas não pode senão estar hoje excitado com as possibilidades e as tragédias que a pandemia, do ponto de vista dos modos de criação, de produção e de recepção, veio acelerar. Eu entendo essa excitação, entendo-a como profissional e entendo-a como espectadora. Mas, de facto, na medida em que as prioridades enunciadas determinam a alocação de rubricas orçamentais e de energia e a mensagem que passamos também bom, em primeira instância, para os trabalhadores de cada organização, acerca do que é importante, do que é determinante para o futuro. E, por outro lado, para os cidadãos. Porque me parece que no meio de uma pandemia, e sobretudo da crise social e económica, enfim, de que dificilmente escaparemos, com mais ou menos suporte do Estado, eu acho muito difícil que a maioria dos cidadãos esteja realmente preocupado com as questões da digitalização. A digitalização é muito mais uma circunstância que atravessou as nossas vidas todas e que, na verdade, já estava presente, simplesmente foi acelerada e expandida, mas acredito que, infelizmente, uma boa parte dos nossos concidadãos estão absolutamente inseguros relativamente ao futuro em matérias muito mais prosaicas. E parece-me que é para aí que os olhos das organizações culturais públicas têm de estar virados, não é? É nesse nexo entre a criação artística e a necessidade vital, e menos, acho eu, noutras. E é nesse ponto do que é percepcionado enquanto espectadora no mais amplo sentido da palavra, não é? Enquanto alguém que olha à sua volta, é nesse sentido que as organizações culturais, de uma forma geral, não é? Não trabalham todas da mesma forma e não pensam todas da mesma forma. Mas apesar de tudo, há um pensamento muito partilhado entre as organizações culturais. Estão a perder o foco que verdadeiramente interessa e a orientar-se por focos
que não serão assim tão importantes na sua vida presente, na vida da instituição, na vida de quem acompanha a instituição e na vida de que todos toca? Achas que quer dizer, estamos a passar por um momento, estamos a atravessar todo um momento que a nossa atenção está afastada do que deveria ser o foco essencial, está preocupada, está a colocar toda uma atenção em questões secundárias, em questões que não deveriam ser a nossa preocupação imediata. Esta urgência de estarmos sempre presentes, não é? É uma urgência que nos atravessa a todos, instituições e cidadãos, pessoas singulares. Esta urgência de estar sempre presente, sempre perante o olhar do outro. E tomou conta de uma forma muito intensa, até pela questão das redes sociais e do online, tomou conta das instituições culturais. Está a afastar, de alguma forma, o que deveria ser as preocupações reais deste momento das instituições. É muito isso que sentes. Sim, eu resistiria a qualquer generalização nesse campo, porque, como tu disseste, e muito bem, as organizações culturais são também muito diferentes entre si e têm feito opções distintas. E, portanto, resistiria a uma generalização que possa parecer um julgamento moral qualquer, que não é o meu propósito. Mas parece-me, genericamente, as organizações públicas no campo da cultura estão sempre a operar múltiplas renegociações, não é? Estão sempre a negociar o seu papel de estímulo e apoio aos artistas e à criação artística, aos cidadãos, a negociar o seu papel com o Estado e com outros financiadores, e, portanto, já estão habituadas a gerir esses múltiplos vértices. Genericamente, a mim parece-me que o vértice dos cidadãos não tem sido o mais cuidado. E que talvez digo nossa, assumindo-me também como parte do problema, como profissional da cultura que também sempre procurou incluir as reivindicações por melhores condições para a criação artística dentro do seu cotidiano. Mas essas reivindicações estão muitas vezes, ou tocam muitas vezes, argumentos de alguma excepcionalidade, de sublinhar os aspectos ou mágicos, ou emancipatórios, ou misteriosos ou poderosos da arte. E isso é tudo verdade. Eu acho que quem se deixou seduzir sabe que essas coisas são verdade, sabes que elas são misteriosas, podem ser alavanca de emancipação, são portais, têm impacto, enfim, todas essas características que nós lhe atribuímos. Mas acho que um excessivo foco nessas capacidades particulares da arte acaba por nos isolar do resto da sociedade e da vida de todos os dias. E aí sim a questão da justiça social para mim é central, e acho que há muito a fazer ainda para relacionar as atribuições particulares que são no domínio da arte das organizações culturais, são e devem continuar a estar no domínio da arte, mas temos ainda muito para inventar, para relacionar o estímulo à criação artística e à participação cultural com as exigências de justiça social, indo muito mais além do que a estratégia que até agora tivemos de promoção, genericamente de promoção do acesso à cultura e do acesso à participação, à esfera da participação. E a que tipo de participação é que estamos a falar, não é? A propósito da justiça social, tu referes no teu texto que há uma ligação perigosa entre a cultura e a desigualdade social. Porque as instituições culturais e as pessoas, os profissionais que estão ligados às instituições culturais, há todo um discurso, ou tem havido todo um discurso de uma pré-definição do que deve ser visto, deve ser feito, deve ser ouvido, como deve ser participado estas questões. Na altura em que estamos a viver, como é óbvio,
tudo se agudiza, não é? O pior e o melhor agudizam-se sobremaneira. E, portanto, esta desigualdade social que está intrinsecamente ligada à cultura, ainda de uma forma bastante subreptícia, às vezes é preciso fazer um grande esforço para nos apercebermos efetivamente disto. Depois de o fazermos, conseguimos chegar lá rapidamente, mas é preciso mesmo um esforço da nossa parte. E que isso sempre existiu, de uma forma mais óbvia ou menos óbvia. Neste momento, mais do que nunca, até pela impossibilidade que todos temos de estarmos no mesmo patamar e cada vez mais. Esta desigualdade vai-se agudizar, como é óbvio, não sei, é a minha leitura. Sim, sem dúvida, quer dizer, no momento em que temos todos os estudos e os relatórios a apontar para um aprofundamento da desigualdade, eu não vejo alternativa a nós colocarmos isso no cimo da nossa agenda, porque todas as outras estratégias são meio caminho andado para aprofundarmos aí sim a nossa irrelevância social. Não é? Não podemos esquecer nunca que nós dependemos de um contrato muito frágil com os cidadãos e com o Estado, que nos confere legitimidade social e que determina o investimento público que o Estado faz em cultura. E parece-me que esse é o contrato social do qual nós temos que cuidar em primeira instância. E eu tenho consciência de que às vezes é vagamente herético dizer que temos de cuidar desse contrato social antes, por exemplo, de cuidar dos artistas, que nos habituamos a que fossem os primeiros destinatários da nossa ação. E eu devo dizer que durante muitos anos também organizei a forma de me pensar, enquanto gestora cultural, como alguém que estava ao serviço dos artistas. E isto era uma coisa que disse, e em parte ainda digo, com paixão e convicção. E foram precisas muitas aprendizagens e muitos erros para compreender que é perfeitamente possível estar ao serviço, ser parte de uma estrutura de suporte aos artistas, sem estarmos necessariamente exclusivamente ao serviço dos artistas, nem nos colocarmos no centro da nossa ação. Talvez isso não seja a melhor forma, no limite de servir os próprios artistas. Essa foi a aprendizagem que eu fiz também, tenho de o admitir, não é? Com humildade. Foi a aprendizagem que eu fiz ao longo dos anos, de que não era uma heresia olhar para esse contrato social como algo determinante na esfera dos artistas, que é fundamental, sobretudo na nossa prática profissional, mas é apenas um lado de uma equação maior, não é? E tu não cumpres, se colocares apenas ao lado, ou se colocares no centro apenas um destes lados, tu não estás a cumprir na totalidade o que te propões, porque estás a deixar de fora tudo o resto, e que é muito, não é? Nós trabalhamos com os artistas, e os artistas devem ser um dos pontos centrais, mas trabalhamos sempre para alguém. E quando deixamos de lado, ou quando não equacionamos, não estamos de todo a cumprir aquilo a que nos propusemos. Não sei se é isto que estavas a pensar. Sim. E também é interessante pensar em quais são as esferas em que esse contrato social com os cidadãos é operacionalizado, porque é possível e é justo dizer que as organizações culturais fizeram um trabalho incrível nos últimos anos, em Portugal, particularmente, em que tínhamos algum atraso nesse domínio, fruto do nosso processo histórico. Fizeram um trabalho incrível de aprofundamento e diversificação das oportunidades e das formas de relacionamento com os cidadãos, não é? Portanto, seria injusto não reconhecermos isso. A mim, talvez por ser um pouco viciada em ver o avesso das organizações, é um pouco o meu lado nerd, é ver as estruturas de poder, é virar as organizações ao contrário, olhar para os organigramas, ver quem manda, porquê, quem trabalha lá. E nesse campo, nessa esfera, portanto, não apenas na esfera da fruição e da participação, mas sim nas outras, da criação e da produção, nessas esferas assim tem-se feito muito pouco.
E por isso, no texto como agora, eu tenho ainda muitas perguntas e para algumas delas não tenho resposta nenhuma, não é? Interessa muito perceber como é que podemos, por exemplo, ter estratégias de recrutamento que não existem. Sim, mas mais transparentes, por exemplo, mais transparentes, só isso. O valor da transparência, por exemplo, é algo que me é muito caro e que acho que não é muito difícil nós pensarmos nessa palavra e perguntarmos todos os dias no nosso cotidiano como é que eu posso tornar os processos do meu trabalho mais transparentes. E não falo só de escrutínio no sentido mais básico da prestação de contas que vem associado aos processos democráticos, falo mesmo de percebermos melhor como é que a coisa cultural é construída. De alguma forma, as organizações culturais, tendo um foco do seu trabalho e da sua missão muito distinto das outras áreas que compõem a nossa sociedade, e defendendo e sendo muitas vezes porta-vozes de uma série de questões que nos preocupam com a sua sociedade e que tentam, por um lado, erguer a voz de muita gente que não pode erguer a voz e apontar o dedo a uma série de problemas que compõem a nossa sociedade. Mas depois as organizações, elas próprias, e muitas delas, eu estou a tentar não generalizar generalizando, não é? Claro. Há sempre maravilhosas exceções e mais do que exceções, há gente a trabalhar muito bem, mas olhando assim de uma forma bastante abrangente, estas mesmas organizações têm uma prática e um discurso, acabam por ter uma prática e um discurso muito distinto, porque depois a sua prática enferma de todos, não é de todos os males, mas de todas as formas de estar que as outras organizações que compõem as outras áreas da nossa sociedade, não é? E no melhor e no pior, mas acaba por ter, a sua prática acaba por ser muito, muito similar. E, portanto, o discurso que se coloca, o discurso e a programação que se trabalha e a reflexão que se faz, acaba por não ter reflexo, ou acaba por poder não ter reflexo na prática depois do trabalho. E isso acaba por ser sempre, eu também tenho pensado um pouco sobre isto, acaba por ser até um pouco perverso, não é? Porque conseguimos apontar o dedo com mais ou menos facilidade, mas depois nós que achamos que estamos, e estamos muitos de nós conscientes e mais alertas e com os sentidos e com o pensamento mais espicaçado para pensar e para questionar e para apontar o dedo, e para até muitas vezes encontrar soluções, mas depois a prática das organizações desmentem de alguma forma este discurso, este trabalho discursivo. Acho que apontas para para um dos aspectos que mais me tem mobilizado e que ainda não consegui compreender completamente. Há um paradoxo para que as tuas palavras apontam, que esse sim está mais estudado e mais fácil de compreender, que é o paradoxo de as instituições culturais, os festivais, os centros culturais serem simultaneamente um espaço que está espaços de aceleração produtivista, não é? Na medida em que a uma estreia se segue outra estreia, a um festival se segue outro festival, mas serem simultaneamente os espaços onde a crítica, designadamente a crítica aos excessos do capitalismo neoliberal, se torna possível, não é? Portanto, esse paradoxo não é novidade e é potente, desde logo, não é? Como garantir, é uma tensão cheia de potência para os festivais, para os centros culturais, não é? Esse paradoxo. O outro, a que tu aludiste agora diretamente, o dos discursos, eu acho muito mais difícil de compreender cabalmente e de resolver. Porque há, de facto, uma capacidade muito grande de produzir discurso. Diz-me. Não, desculpa ter-te interrompido, eu apenas falei de uma percepção pessoal.
que eu sinto, não significa que seja uma verdade estudada, mas que eu sinto de alguma forma. Uhum, O discurso e a prática, eh, ou seja, a prática acabar por trair o nosso discurso em muitas situações, claro. mais do que noutras áreas de intervenção social. Na Uhum, cultura sente-se isso de uma forma mais óbvia, até porque nós próprios nos desmascaramos no discurso e depois a prática vem fazer o teu trabalho inverso. claro. Nesse sentido, um dos livrinhos que eu aludi e que acho que está nas notas do texto, esse livrinho vem deixar alertas, o Culture is Bad for You, vem deixar-nos alertas importantes do ponto de vista da visibilidade das nossas causas, não é? Do que estás a dizer, que somos capazes de apontar genericamente os males do mundo, e numa série de estudos longos e detalhados que eles fizeram, portanto estão muito longe de ser enfim, opiniões fragmentadas ou avulsas nesses estudos. Eles chegam à conclusão, bom, para já, desta contradição, de que já todos demos conta, entre a pujança dos discursos e ainda a lentidão da transformação das práticas, por um lado. Por outro, a discrepância entre os efeitos discursivos, designadamente do ponto de vista das programações, e a transformação das práticas, sobretudo quando as práticas se relacionam com práticas laborais, por exemplo. Sim. Mas depois chamam a atenção para um terceiro elemento, ou se quiseres um terceiro aspecto, que assim é o que me parece mais difícil, que é atenção que, eles dizem mais ou menos isto, atenção que quanto mais, por vezes, quanto mais visibilidade tem um assunto ou uma causa, por hipótese, a igualdade de género, que é uma das, igualdade de género nas artes, que é uma das, um dos assuntos que eles estudam, quanto mais visibilidade tem, mais ele parece resolvido. Portanto, a pergunta que se coloca a seguir é como é que nós conseguimos dar visibilidade a determinadas causas sem com isso contribuir para que elas pareçam obsoletas, ultrapassadas. Na verdade, assunto da década anterior, assunto requentado. E a desigualdade é um dos pontos que eles alegam, que os autores alegam que pode ter sofrido esse efeito, não é? De facto, há hoje uma consciência, uma tomada de consciência, pelo menos ao nível discursivo, mas vamos acreditar que também do ponto de vista da tomada efetiva de consciência, de que a desigualdade atravessa todos os aspectos da vida social. Mas depois o facto de determinadas expressões serem cada vez mais frequentes na esfera pública e nós nos termos habituado a conviver com elas, não é? Inclusão social, desigualdade, violência doméstica, faz com que elas pareçam ou problemas irresolúveis ou questões que já estão em curso de se resolver. E, na verdade, depois... Desculpa, é uma banalização do discurso que depois é assumido ou como assuntos falsamente resolvidos, ou então, como tu dizias, efetivamente, que são irresolúveis, mas que nos habituamos a conviver com eles e o facto de eles serem falados, serem enunciados, apazigua-nos as almas. É um bocado isto. Sim. Sim, e é nesse sentido que temos que estar muito atentos, de novo, agora voltando atrás, a qual é o papel das organizações culturais, é serem essa plataforma de apaziguamento de consciências, seja através da programação, seja através da própria criação artística, abordando os assuntos ou permitindo que eles sejam abordados no contexto das suas programações. Seguramente essa é uma parte do seu papel, mas depois quando somos confrontados com este paradoxo percebemos que isso não vai bastar, não vai ser suficiente e portanto que há uma parte da imaginação, e isto eu sempre acreditei que era bastante pobre que nós deixássemos que a imaginação e que a criatividade afetasse só a dimensão artística das organizações. Parece-me sempre que
e posso estar enganada, mas é alguém que estou empenhada, que a dimensão da gestão cultural, da produção, podem e devem reclamar para si também uma capacidade imaginativa, de colocar em potência essas outras dimensões. E também para aliviar, acho que é justo dizê-lo, os artistas do peso social todo que nós lhes pomos em cima, que estão sempre a ter de resolver os sucessivos males do mundo, contribuir, como nós sabemos, não é? A aliviar a pobreza, a combater o excesso escolar e por aí fora. A lista é interminável e a cada ano se acrescenta uma, não é? Seguramente na próxima década temos toda a catástrofe ambiental para resolver a partir das artes. Isso também é muito insensato. Portanto, não é a mesma coisa dizer que uma organização social tem de pôr no centro das suas preocupações a justiça social e passar a responsabilidade disso mesmo aos artistas. São coisas distintas e eu julgo que nós nem sempre fizemos até agora essa distinção. Tens uma frase que é da Sarah Vendy, que é uma pergunta, mas que resume bastante, não é? Que isto tudo que acabámos de falar, que é: podemos ter instituições culturais que põem em prática políticas alternativas em vez de apresentarem programações acerca de políticas alternativas? É uma grande pergunta, não é? À espera de uma grande resposta, na verdade. Podemos ter, Vânia? Temos de ter. Temos de ter. É difícil, eu acho. É difícil argumentar a favor da politização das organizações culturais. É um terreno minado. E nós sabemos porquê. Até historicamente sabemos porquê. E, portanto, é natural que haja uma tentação para tornar as organizações espaços neutros, profissionalizados. E eu também desempenho uma profissão relativamente recente e que também fez essa luta, não é? Essa luta pela profissionalização. Pensei que, em algum momento, confundimos essas estratégias de profissionalização com a ocupação de um espaço neutro, quase técnico, em que tínhamos todos um determinado know-how, o na área da programação, e que conseguimos, sofisticamos-nos tanto, que conseguimos muito claramente perceber a que conjunto de competências é que isso corresponde, conseguimos a partir daí construir um perfil funcional, e isso está tudo certo, são etapas normais de construção de um ecossistema cultural e artístico complexo. Ainda bem que isto está a acontecer. Mas nós não podemos, acho eu, chegar a um ponto em que ocupamos uma espécie de, ou desenvolvemos uma espécie de competência responsável, no sentido em que dominamos o saber fazer da nossa área. Convenhamos, não é assim tão difícil, nós não temos a vida das pessoas, não temos um bisturi na mão, mas não conseguimos responder essa pergunta de Sarah Vendy, que é uma pergunta maravilhosa, não é? Não conseguimos perceber ou acionar toda a dimensão da nossa responsabilidade, não é? Determinar que o nosso espectro de atuação tem uma componente de saber fazer, de know-how, de tecnicidade, se quisermos, mas tem outra componente de descoberta e de transgressão a que temos que ser capazes de dar resposta. E diria só mais isto: quem está em lugares de liderança, e não estou a olhar para ti, quem está em lugares de liderança, acho que tem esta responsabilidade vezes 10, porque o seu espaço de atuação é maior, é o espaço de atuação, bom, desde logo dentro de uma equipa que coordena e, portanto, tem aí um espaço interessante de mobilização, mas também é sujeito, é alguém que ocupa um espaço, um lugar simbólico, a partir do qual se pode produzir discurso também. E é nesse sentido que me parece que podemos sofisticar-nos enquanto profissionais, podemos e devemos sofisticar-nos enquanto profissionais, e para isso seguramente precisamos de mais recursos e mais apoio do Estado, mas o sentido, o propósito para o qual procuramos essa profissionalização, essa sofisticação do nosso saber fazer,
não pode levar-nos a esse tal lugar de competência responsável e que não está relacionado com urgências maiores do que o espetáculo seguinte. Enfim, para pôr isto de uma forma um pouco simplista, mas é uma conversa informal. A forma o discurso das organizações culturais é um discurso muito estruturado, muito bem estruturado, regra geral, na relação com os outros, sejam com os artistas, sejam com os públicos, sejam com o poder político, mas depois a prática também, em algumas situações, como é óbvio, em muitas estruturas culturais, até olhando para a forma como elas se organizam, não é? Há pouco falámos do recrutamento dos seus quadros, a forma como o trabalho é encarado nestas instituições, a sua prática é distinta. E, portanto, isto, pelo menos acompanhando todo o teu pensamento, isto implicaria para, efetivamente, haver algum tipo de mudança, e as mudanças são mesmo necessárias, que as instituições olhassem para dentro de si próprias, para a forma como se organizam, para a forma como estão estruturadas, para que depois estas mudanças possam mesmo ser efetivas e possam fazer um caminho consistente de alterações, para que num momento não sabemos quando, o discurso e a prática estejam cada vez mais próximos, se encontrem, se cruzem. Mas isto é um caminho que em muitos casos nem sequer foi iniciado, nem sequer foi consciencializado. E mais uma vez é o que eu estou a sentir, é o que eu sinto. Não me estou a basear em discursos que li ou em estudos que tive acesso. É mesmo apenas uma sensação. E aliás, esse também é um dos nossos grandes problemas, é que trabalhamos numa área que é profundamente escrutinada, mas que é muito pouco estudada, do ponto de vista de perceber o que é que está efetivamente a acontecer. E, portanto, todo o nosso discurso, seja aqui, seja agora, seja sobre este assunto ou sobre outro qualquer, é sempre mediante as nossas percepções. É todo um saber empírico, não é? Do que vamos percepcionando, do que vamos assistindo, porque é uma área que ainda está bastante distante de um estudo em permanência, de um acompanhamento em permanência, que não é escrutinar, mas que o estuda, que o analisa. Sim, e de novo é uma área que mesmo que os estudos se lhe dediquem, eles vão encontrar sempre obstáculos na tal produção do discurso oficial, porque, enfim, há outras áreas da vida social, digamos assim, que não são instâncias de produção permanente de discurso sobre si próprias, não é? E a cultura é-o. E aí os estudos encontram, de facto, ainda desafios para produzir um retrato da realidade que seja justo. Os discursos sobre... Eu encontrei muito isso quando andei a pesquisar um pouco sobre os ambientes de colaboração em que nós trabalhamos, não é? Porque nós trabalhamos aparentemente todos num mar de rosas, em que as equipas todas as decisões são coletivas, é tudo colaborativo. Temos uma nuvem, né? Então a palavra colaborativa é uma autêntica... é uma nuvem de fumo, não é? À nossa volta. E, na verdade, depois, quando escrutinamos de forma mais... observamos mais de perto, quando conseguimos conversar com algumas pessoas sobre o anonimato, por exemplo, conseguimos perceber que, na verdade, as organizações culturais foram crescendo de forma muito mimética face às outras que existiam, e o modelo dominante, o modelo hegemónico é o modelo corporativo, e portanto é natural, enfim, se nós não criamos outros modelos, copiamos os que existem. Fomos crescendo achando que, bom, por um lado sempre em causa de crescimento, mas nem vou aí, achando que ir adicionando áreas de subespecialização, a produção, a comunicação, era a forma de demonstrar que estávamos a trilhar um caminho de
sucesso, sem questionar, como dizias no início, essa organização, essa micro-organização coletiva. E eu diria que isso é relevante não apenas no campo das instituições, mas em qualquer organização, seja de que tamanho for. E não é para fazer o elogio da micropolítica, nem achar que é a micropolítica que vai necessariamente trazer algumas das transformações que nós desejamos, mas porque é a única forma de garantir consistência entre as tais transformações que nós queremos, em que nós queremos participar. Não estou a dizer que as queremos desenhar, nem ser mas queremos participar em algumas transformações, e para isso temos de olhar para todas as esferas em que estamos organizados em coletivo, e isso pode ser um projeto artístico que só tem 3 elementos, ou pode ser uma instituição cultural com 100 trabalhadores. Enfim, não me parece que seja a escala que é o determinante, mas sim a atenção a essa ação coletiva e às possibilidades que ela encerra, começando por questionar o relacionamento entre pares. Há perguntas muito singelas que dizem muitíssimo da forma como nós nos escrevemos no mundo e nos queremos relacionar com ele. Portanto, sim, concordo em absoluto com o que disseste, pensar as organizações já é uma forma de lidar com as suas dificuldades de ação coletiva. E durante muito tempo parece-me esta dimensão era uma dimensão aborrecida, era uma dimensão uma maçada. É um lado técnico, administrativo e conseguimos colocar isso, conseguimos retirar todo e qualquer glamour à dimensão organizacional das estruturas culturais. E acho que agora vamos precisar disso como nunca, porque não há forma de o ignorar. Sim. Achas que de alguma forma esse caminho está prestes a ser iniciado, de se olhar sobre esses ângulos para as organizações culturais? Ou que é algo que ainda está longe de acontecer, porque ainda não há uma consciência, porque é uma coisa que não é glamourosa, porque é uma coisa que nos é muitas vezes desconfortável? Achas porque esse caminho não está feito? Eu li há pouco uma notícia há poucos dias, uma notícia sobre mais um estudo que refletiu o contexto europeu de organizações culturais europeias, em que Portugal não estava representado, em que havia o desfazamento que nós já adivinhamos, não é? Entre, neste caso, na questão do género, não é? Para cada 6 profissionais com responsabilidades de decisão na área cultural, homens, havia 4 profissionais mulheres. E esse estudo não existe em Portugal. Eu quase que adivinho os números, ou pelo menos andarei lá perto. Mas achas que este levantar do véu de que temos, como eu referi há pouco e tu referias no texto, não é? Este cheiro fétido dos problemas que existem começa a tornar-se cada vez mais consciente em cada um de nós, pelo menos naqueles que temos responsabilidades, e neste caso eu incluo-me também, e que há um caminho que realmente está a aparecer para ser trilhado. Eu tenho de achar que sim, eu acho que sim, eu sinto-me obrigada a achar que sim. Não significa isso que, conhecendo a realidade, não haja eventualmente mais razões para estarmos pessimistas. Sobretudo se considerarmos a lentidão das transformações. Portanto, não se trata de que elas não estejam em curso. É evidente que as coisas estão a melhorar, não é? Há muitos historiadores que agora nos obrigam a olhar para a história numa perspectiva muito mais longa e dizer, bom, agora temos menos guerras do que tínhamos no passado. Isso é sempre uma abordagem que me enerva muito, como se tivéssemos de ter uma paciência milenar relativamente às urgências que sentimos como relevantes. Eu tenho que acreditar que algumas coisas são transformadas no meu tempo útil de vida. Eu não defini essa variável, porque senão era mais tempo, mas é pouco, são 84, 85 anos para as mulheres em Portugal neste momento, e é nesse tempo de vida que eu quero ver transformações, não todas, mas algumas. Não é? E quando nós olhamos para
alguns indicadores estatísticos europeus. Quando nós olhamos para a evolução em Portugal, nós vemos que ela existe e sobretudo se tivermos em conta a nossa democratização tardia, nós podemos dar-nos por satisfeitos. Bom, sim, genericamente as coisas estão a melhorar. O problema está no ritmo a que melhoram. E se esse ritmo é um ritmo que nos satisfaz e que nos faz seguir o dia-a-dia nesta perspectiva de que o horizonte será melhorzinho, ou se há algumas pessoas com pressa que dão um murro na mesa e porque não já? Porque não já? Não é? Portanto, eu tenho de ser otimista porque tenho pressa, é um pouco isso, pressa de ver coisas a acontecer. Não... Oh, Wanda, eu também tenho essa pressa. Mas se tivesse mais 150 anos de vida, se calhar dava por aí mais devagar. Diminuiria. Talvez, mas eu acho que o tempo útil de vida para mim é sempre uma boa medida de julgamento das coisas que eu quero ver acontecer. Respeito, evidentemente, a análise histórica mais distanciada, que nos obriga a pôr estas evoluções em perspectiva, sobretudo quando elas exigem mudança de mentalidades. Eu compreendo. Lembro-me, aliás, de ser muito apaixonada por uma cadeira que tive na licenciatura, que era justamente História da Cultura e das Mentalidades, e que ia buscar os amores de Luís e da Belar, da Idade Média. É maravilhoso, de facto, olharmos para o mundo assim e percebermos as transformações históricas nessa grande angular. Mas o facto é que nós vivemos em média 85 anos e parece-me que também é justo que exijamos que o ritmo do mundo acompanhe o nosso ritmo de vida. Acho que temos de conseguir acertar essas agulhas de vez em quando. O que acontece quando existem revoluções, por exemplo, não é? O tempo acelera um bocadinho. E relativamente a isso, acho que relativamente a alguns assuntos é um pouco isso. Pequenas revoluções, que o tempo andasse assim, que houvesse umas acelerações bruscas, que nos pudessem de repente num sítio melhor. E acho que é possível. São muitas vezes ideias mais radicais, ou é preciso, parece-me a mim, enunciar ideias mais radicais do que as que decorrem desta satisfação da melhoria contínua. E nesse sentido, aí eu sou uma pessoa muito insatisfeita. Eu acho que a maioria dos discursos produzidos, sobretudo dos discursos produzidos pelas políticas culturais, e já não pelas organizações, mas pelas políticas culturais, são discursos de muito autocontentamento e pouco transgressores e pouco radicais. Não falo só da parte de quem formula políticas culturais, mas de quem as critica e de quem as obriga também a mudar. São muito continuistas e por vezes parece que só desejamos para nós aquilo que os países ricos tiveram nos anos 90, é muito estranho. Só queremos acertar contas com a França. E essa radicalidade nos discursos a mim é necessária para pensar, mesmo que seja depois para compreender que na verdade não era possível, enfim, implementar uma determinada solução tão radical, mas uma certa radicalidade do pensamento por oposição a acompanhar a estatística progressivamente. Uma radicalidade e uma ambição no pensamento, não é? Há uma ambição de termos mais longe, não ficarmos contentes e satisfeitos por estarmos a conseguir chegar ao ponto que já estão os outros. Sim, acho que isso é não é mobilizador, não essa evolução estatística natural, esse sítio do melhorzinho, mas ainda se falarmos a partir da cultura parece-me ainda mais insensato que nos inscrevamos aí. Acho que temos de ser capazes de exigir algumas coisas que são imoderadas e não há que ter grande medo, a partir delas não vão ser implementadas, mas é no ato de exigir que já estamos a contribuir com uma ideia diferente, melhor, mais ousada. Acho que nós temos muita cautela. Temos. O que talvez também se explique pela nossa precariedade, desde logo, pela nossa dependência do financiamento público, e portanto é natural, temos de fazer discursos que nos inscrevem dentro de uma certa normalidade. Não é? Nesta nossa conversa, sim, são sempre com muita cautela.
Pronto, tem que sempre pesar tudo e temos que pensar, todos temos que pensar no bem maior, mas sim, temos todos discursos muito cautelosos, perdão, temos todos discursos muito cautelosos, com exceção desta conversa. Mas sim, eu não estava à espera de descobrir as respostas nesta conversa, Vânia, mas tal como eu fui tocada, mas beliscada, não fui tocada, fui beliscada por este teu texto e todas as questões que tu levantavas, que é o aqui e o agora, não é? E que é um aqui e agora que vem de há muito tempo. Fazia todo sentido esta conversa e este pensamento, esta preocupação e este tocar em questões que normalmente não se falam, porque, na verdade, eu pelo menos assim o sinto, posso estar errada, mas é assim que eu sinto, não se fala sobre isto, não se fala sobre estas questões, que são fundamentais na estruturação do que pensamos e do que fazemos e de como fazemos, e por isso, sem encontrar respostas, mas as respostas também vão aparecendo a partir do momento que nós formulamos as perguntas, não é? Sem as formularmos é que nunca encontraremos novas respostas. E por isso, só por isso, que é muito, agradeço-te o pensamento, agradeço-te a contribuição para esta publicação e esta conversa. Eu também. É um prazer. E que nos encontremos em breve para continuar esta conversa. Sim, por Ela favor. não é terminada, não é? Sem ser aqui no Zoom, Tem que ser no Zoom. num sítio qualquer. Sim. Eu Muito obrigada, Vânia. Obrigada pelo teu tempo.